Eu sou casada há mais de 20 anos. Na verdade, eu vou fazer 21 anos que eu estou com meu esposo. E eu vim contar pra vocês aqui um pouquinho da minha história. Por muitos anos e até hoje mesmo, eu me sinto muito sozinha, mesmo estando casada. Fisicamente, eu sempre tive meu esposo. Meu esposo sempre foi companheiro de me acompanhar nos lugares. Meu esposo sempre esteve comigo na consulta dos meus filhos. Meu esposo sempre esteve comigo como pai. Na parte da amamentação, naquela fase da amamentação, meu esposo sempre esteve comigo. Eu costumo dizer assim que meu esposo só não amamentou os meus filhos porque não tinha leite. Porque se ele tivesse leite, eu acho que até isso ele fazia, mas ele pegava todos os dias meus filhos lá no berço, os dois ele fez isso. Pegava no berço, colocava aqui no meu colo, eu amamentava, e eu confesso pra vocês que muitas vezes eu até dormi primeiro que as crianças. Ele tirava de mim, ele ficava ali vigiando, ele tirava de mim, colocava pra rotar, e depois colocar para dormir de novo. E com os meus dois filhos ele fez isso. Então, assim, meu esposo ele foi muito companheiro. Então, quando eu falo que eu me sinto sozinha, não é essa parte física. Quando eu falo que eu estou me sentindo sozinha, na parte emocional. Emocionalmente falando, eu me sinto sozinha. É referente a isso. Eu não sei se você do outro lado tá passando por isso. Às vezes você tá há muitos anos também vivendo com uma pessoa, mas que a pessoa não entende os seus sentimentos, não conhece você emocionalmente falando, não entende o que você tá passando naquele momento, não sabe lidar com você, porque provavelmente essa pessoa também tem as feridas dela emocionais, também tem todo o processo dela que ela deveria viver para poder amadurecer o suficiente para vocês começarem a se entender e até mesmo falar sobre isso. E é o que aconteceu comigo, com meu esposo. Há 4 anos atrás, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, a minha jornada de cura emocional, a minha jornada de amadurecimento emocional. Eu fui uma pessoa que eu sofri muito emocionalmente falando. Gente, eu tinha um desequilíbrio emocional que não era normal. Mas eu entendi, né, com todo esse processo, que esse meu desequilíbrio vem lá desde a minha infância. E pode ser que esse meu desequilíbrio venha até mesmo desde da gravidez da minha mãe. Né? Vai saber o que minha mãe passou na gravidez. Né? Então eu imagino que já veio construído desde lá do útero da minha mãe. Depois de eu viver esse processo todo, de muito sofrimento, de muito choro, de muita briga, de muito conflito, eu comecei a me conhecer, eu comecei a entender e eu aprendi, graças a Deus por isso, eu aprendi que existia um outro caminho, sem ser esse caminho de briga, de confusão, de grito, de desequilíbrio. Eu vi que tinha um outro caminho, né? Eu sou grata ao Senhor por Deus ter me permitido conhecer esse outro caminho. Então, por eu ter conhecido esse outro caminho, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, de entender meus sentimentos, de entender minhas emoções, por que eu era daquele jeito, por que eu agia daquele jeito. Eu comecei a tirar o sentimento de culpa, que por muitas vezes eu me culpava, por muitas vezes eu me martirizava mesmo, sabe? E eu vi que, na verdade, eu não era culpada. Eu poderia até ser responsável por algumas atitudes, alguns comportamentos que eu tinha, mas eu não fazia porque eu queria, eu não fazia de maneira consciente. Na verdade, todo esse meu comportamento de adulta, ele foi formado em mim lá na minha criança, lá quando eu era criança. Então eu consegui entender a minha história. Para mim, o autoconhecimento foi muito importante e é muito importante, porque com o autoconhecimento eu consegui entender os meus limites, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu estou disposta a viver, o que eu não estou mais disposta a viver. Então, para mim foi muito importante viver esse processo. Só que o que eu preciso entender é que esse processo foi meu, eu vivi esse processo. O meu esposo não viveu esse processo. Ele não viveu esse processo. E eu vou te falar uma coisa pra você, que pro meu esposo é até mais difícil viver esse processo, porque ele tem uma certa resistência. Eu não sei se é só o meu esposo, ou se o homem, no geral, ele tem uma resistência maior a desenvolvimento emocional do que a mulher. A mulher, ela procura ajuda, a mulher, ela fala, a mulher, ela parece que ela toma consciência mais rápido. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que a mulher, ela toma consciência mais rápido, que tem alguma coisa de errado, né? Geralmente, não são todas, né? E vai procurar ajuda. O homem não, o homem ele fica ali dando murro em ponta de faca. Ele talvez, eu acho que acontece muito isso com ele, até pela própria sociedade mesmo, né? O homem ele é mais cobrado. Ai, o homem não pode chorar. Gente, o homem pode chorar. O homem é ser humano. Todo ser humano pode chorar. Todo ser humano tem sentimento. A psique humana é igual, independente de ser mulher ou de homem.
Mas eu acho que tem essa cobrança ali da sociedade, a cobrança da família. Então talvez isso faça o homem criar um bloqueio maior, né? E ter mais resistência de procurar ajuda. Talvez pode ser isso. E no meu caso, quando eu comecei a ter essa consciência, né? Eu fui apresentada um outro caminho, eu aceitei esse caminho, eu comecei a me aprofundar nesse caminho. E aí, eu tendo essa consciência, eu vi, peraí, tem coisa errada aqui. Sabe, eu comecei a ver os padrões que eu repetia da minha avó, que foi minha avó que me criou. E eu fui procurar ajuda. Então, minha mente, ela fez assim, ó, bum. Gente, ela se abriu. A minha mente se abriu de uma maneira extraordinária. Sabe? Ela se abriu tanto que chegou a um ponto que eu fiquei meio deslocada. Eu comecei a não me encaixar mais nos ambientes nem com as mesmas pessoas. E eu confesso pra vocês que eu tive uma fase, assim, foi muito rápido, foi bem rápido, que eu queria até voltar atrás, sabe? Se eu pudesse, eu pegava, acho que, olha você vê, é o comodismo falando, né? Se eu pudesse, eu pegava uma borrachinha, apagava tudo que eu já sabia, pra mim poder voltar atrás. Olha que coisa estranha, né? Mas assim, foi muito rápido, tá? Hoje eu não tenho essa vontade, não. Hoje eu sou muito mais eu de hoje, a Daiane mais calma, mais tranquila, a Daiane que vive em paz, que tem sossego, sabe? A Daiane que consegue dormir tranquilamente, do que aquela Daiane que não dormia, sabe? Aquela Daiane que gritava, nossa, que a casa não tinha sossego, a casa não tinha paz. Então eu prefiro a Daiane de hoje. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, meu marido não viveu o meu processo. Não viveu o meu processo, meu marido não foi para o autoconhecimento, ele sabe muito pouco de autoconhecimento. O que ele sabe de autoconhecimento é o que eu falo para ele, mas uma coisa é o que eu falo, outra coisa é ele auto se conhecer, né? Porque o autoconhecimento nada mais é do que a gente se conhecer. Então meu marido, ele não se conhece ainda, ele não sabe quais os limites dele, ele não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Meu marido, o que ele sabe, o que foi programado nele lá na criança. E a criança dele foi muito machucada, apesar de que isso não é desculpa para ele poder não sair do lugar. Porém, ele ainda está preso lá na criança. E ele está com aquele bloqueio, né, de querer procurar ajuda, de achar às vezes que precisa de ajuda. Por quê? Não sei, ele tem um motivo dele. Mas ele não viveu o meu processo. E por ele não ter vivido o meu processo, gente, às vezes é muito complicado. Às vezes eu me sinto muito sozinha, muito sozinha. Por que eu me sinto sozinha? Porque eu quero falar, eu quero conversar, eu quero discutir, às vezes, os meus sentimentos com ele. Eu quero dizer pra ele o que eu não gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto. Eu quero ouvir ele. Gente, eu quero ouvir ele. Tá? Por muitas vezes eu quero ouvir, não quero só falar. Eu quero ouvir ele, eu quero entender ele, eu quero que ele se oponha. Quantas e quantas vezes meu marido, seu marido aí é assim? Meu marido, ele é muito passivo, muito passivo. Ele é o passivo. Meu marido, tudo pra ele tá bom, ele tem uma dificuldade imensa de falar não para as pessoas, ele tem uma dificuldade imensa de enfrentar. Ele não bate de frente, ele não bate. Ele inventa umas desculpas, ele conta, sabe? Ele prefere dar um jeito, se virar, do que realmente falar o que é. Ele não quer conflito. E por muitas vezes não querer conflito, aí eu fico imaginando, né? Ou ele não quer conflito porque ele ainda é aquela criança, porque foi criado dentro dessa maneira, porque foi criado de uma maneira muito, muito, muito brava, sabe? Assim, o padrasto dele era muito ruim com ele, era muito ditador. O padrasto dele não deixava ele ter vontade. Gente, bebe água. Ou ele não quer conflito porque ele ainda lembra da Diane desequilibrada. Gente, eu vou falar Diane, eu vou falar Daiane. Deixa eu explicar pra vocês pra não ficar confuso. Meu nome se escreve Diane, tá? Mas a minha família, o meu marido, meus filhos, meus parentes, tudo me chama de Daiane. Porque até eu mesma às vezes confundo. Mas aí o que acontece? O meu esposo, eu acho que às vezes eu tenho a impressão de que ele não quer bater de frente comigo, porque ele ainda acha que eu sou aquela Daiane lá, aquela Daiane que brigava, que gritava, que se impunha, aquela Daiane que controlava. Só que eu não sou mais essa mulher. Eu não sou essa mulher, pelo contrário, hoje eu quero ouvir ele, eu quero que ele realmente argumente comigo, olha amor, não vamos por esse caminho, não vai dar certo, por causa disso, disso e disso, olha amor, agora não dá pra eu poder fazer, por causa disso, disso e disso, sabe? Eu quero que ele seja esse homem mais ativo. Eu preciso que ele seja esse homem mais ativo, eu preciso que ele seja esse homem mais forte. Mas ele não é, ele não é. Então hoje na minha cabeça, o que tá mais, sabe, sendo confuso pra mim, talvez pra você, mulher que tá do outro lado, vivendo o autoconhecimento também, tá sendo confuso, é conseguir entender que ele não é essa pessoa forte emocionalmente que eu me tornei. Ele não é. Ele não viveu o meu processo. Ele não entendeu as emoções dele ainda, ele não venceu os traumas dele ainda, ele não sarou as feridas dele ainda, as feridas dele ainda estão doendo dentro dele.
sabe? Então hoje eu tenho muita dificuldade de entender isso. E por esse motivo eu me sinto muito sozinha, porque eu queria dividir com ele o que eu tô sentindo, eu queria dividir com ele referente aos nossos filhos. Muitas vezes eu vejo a parte emocional da minha filha, do meu filho, eu gostaria de ter uma conversa com ele, sabe, adulta, sabe, aquele adulto maduro, e falar, olha, tá acontecendo isso com a nossa filha, entendeu? O que a gente pode fazer para poder ajudar ela, poder melhorar essa situação, até a maneira que ele trata os meus filhos. Gente, meu marido, ele é um ótimo pai, mas às vezes a maneira que ele trata os meus filhos é muito imaturo, sabe? Ele tem umas atitudes muito imaturas às vezes com eles. E aí quando eu olho ele, eu vejo aquele menino lá do início, que não poderia abrir a boca quando era criança. Eu vejo realmente uma criança falando, entendeu? Em algumas atitudes referente a falar. Por exemplo, meu sogro era muito grosso. Meu marido às vezes também é muito grosseiro, às vezes. Não é por maldade, sabe? Mas ele é grosseiro. E às vezes eu chamo ele pra conversar e falo, nossa, principalmente com a minha filha, quando você for falar com ela, tenta falar de uma maneira mais calma, mais tranquila. Porque assim, quem forma o emocional dela é você que é o pai. Mas eu acho que ele não entende nada que eu tô falando, pra te falar a verdade. Hoje mesmo eu fui falar pra ele, né, tanto pra ele quanto pro meu filho, que eu tinha pensado muito, que eu não gostaria de voltar a morar lá na cidade onde meu pai mora, porque eles têm lá o jeito deles viverem, e eles também não passaram pelo meu processo emocional, eles ainda continuam vivendo o mesmo vício, os mesmos padrões nocivos que viviam na época que eu morava lá, e eu não quero mais me envolver, eu não quero que eles me envolvam nas situações deles. Por quê? Porque hoje eu sou uma mulher sarada, então se eu for me envolver com isso, eu vou acabar me machucando de novo, e eu não quero viver isso. E eu falei. Os dois ficaram me olhando. Aí meu filho falou, tá bom, mãe, eu concordo com você. Meu marido falou assim, não, tá certo. Mas você sabe que no fundo, eu achei que ninguém entendeu muito bem o que eu tava dizendo? Sabe? Eles não entenderam o que eu tava dizendo, eles não entenderam o meu processo. E talvez é isso que pode estar acontecendo com você que tá aí do outro lado. Você tá vivendo um autoconhecimento, você tá amadurecendo emocionalmente, você tá se fortalecendo, mas seu esposo não. Seu esposo não tá indo, você tá indo, seu esposo não. Você tá ficando lá, ó. Eu estou vivendo isso agora, gente. E vou te falar, é ruim, é muito ruim isso. Mas você sabe o que eu tô fazendo? E o que eu vou ensinar vocês a fazer também? É o seguinte, não se apegue a isso. Continue vivendo seu processo de maneira natural. Natural. Deixa teu esposo ter as escolhas dele, deixa teu esposo viver o que tiver de viver, deixa teu esposo escolher a jornada que ele quer caminhar. Se ele quiser vir com você, maravilhoso, vocês vão caminhar junto, vão crescer junto. Mas se ele não quiser vir com você, que é o que está acontecendo com a minha vida, faz o seguinte, deixa as coisas acontecer. Até realmente chegar ao ponto e o dia de que você vai chegar nesse dia, você vai chegar no dia da decisão. Nesse dia você vai parar e vai pensar e vai decidir, cara, vale a pena continuar? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero passar a vida inteira me fortalecendo emocionalmente e aguentando tudo sozinha emocionalmente? Ou eu quero um cara parceiro, ou eu quero um cara forte emocionalmente, viu, gente? Forte, para ele poder vir junto comigo. Entende? Isso aqui ainda faz sentido? Porque, pra falar a verdade, essa mulher é sozinha, carente, cheia de conflitos, cheia de brigas, de confusão, ela combina muito com aquele meu marido lá do início, que ele ainda existe. Mas será que a Diane de hoje, ela combina com esse Márcio que ainda tá lá? Meu esposo se chama Márcio, gente. Será que combina? Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo no momento. Eu estou deixando as coisas acontecer de maneira natural, até sim eu chegar a esse ponto de perguntar se faz sentido ou não, se combina ou não, ou se eu consigo conviver com isso, tá tudo bem, eu ser mais madura emocionalmente, ele não ter crescido, eu aguento sozinha, tá tudo certo. Ou não aguento mais, não faz mais sentido, entende? Ou então ele vai ver, peraí, essa mulher tá diferente, eu preciso acordar que essa mulher tá diferente, essa mulher ela se fortaleceu e eu preciso ser forte para poder estar ao lado dela. Ainda tem essa opção. Então faça isso, é isso que eu estou fazendo, eu estou vivendo meu processo de maneira natural. Tem dias que eu me sinto sozinha? Tem dias que eu me sinto muito sozinha. Mas eu não quero forçar nada, eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada, eu não quero, sabe, algo que eu possa me arrepender depois. Até porque eu estou vivendo todos os processos, sabe? Eu estou vivendo o processo de amadurecimento emocional, eu estou vivendo o processo de me conhecer, de me amar. E se caso um dia eu tomar alguma decisão referente a gente, às vezes cada um tomar o seu caminho, eu quero sair dessa situação de maneira leve, tranquila e principalmente não sentindo culpada, porque muitos anos atrás, às vezes eu já tive vontade, às vezes, de sair dessa relação,
mas eu me sentia muito culpada. Eu me culpava muito. Então até isso eu estou trabalhando dentro de mim. Eu vejo que eu tô me preparando tijolinho por tijolinho. Tá, se um dia eu sair, eu vou sair tranquila, eu vou sair em paz, eu não vou me sentir culpada, eu vou ter plena ciência de que tudo que eu pude fazer, eu fiz, sabe? E principalmente também eu tô trabalhando dentro da minha mente, uma coisa que eu trabalho muito comigo referente a isso, que eu não sou responsável pelas escolhas dele. E se caso ocorra algum dia isso acontecer e tiver alguma consequência, não é problema meu. Eu não sou responsável pelas escolhas dele, da mesma forma que ele não é responsável pelas minhas escolhas nem pela minha vida, entende? Então isso também eu tô trabalhando comigo de pouquinho em pouquinho. Então faça isso, deixa naturalmente, não sofra antecipado por algo que você nem sabe se vai acontecer ou não, entende? Então independente do que acontecer, você vai estar preparado. Qual caminho você seguir, você vai estar preparada, tá bom? Que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.